Tá sem áudio. Olá, bom dia. Meu nome é Luiziane, sou médico endocrinologista, lotada aqui no Núcleo de Tecnologias em Saúde da UFC. O Núcleo de Tecnologias e Educação em Saúde à Distância da Universidade Federal do Ceará, o NUTEDS, é coordenado pelo professor Luiz Roberto Oliveira, tendo como missão desenvolver a inovação dos processos de ensino e aprendizagem, priorizando a incorporação das tecnologias digitais da informação, das comunicações e da educação à distância em EAD. Em parceria com o Ministério da Saúde, o NUTEDS vem em desenvolvimento do Programa Nacional de Telesaúde Brasil Redes. O Telesaúde é um componente da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, tendo como finalidade a expansão e a melhoria das redes de atenção à saúde do SUS, atuando tanto na linha assistencial quanto educacional, objetivando desenvolver espírito crítico para o uso correto das tecnologias digitais da informação e das comunicações, no contexto das práticas da saúde digital atrelada ao programa Conect SUS. Considerando a melhoria da formação dos profissionais de saúde, o NUTEDS promoverá uma série de palestras com temas em saúde digital, gestão de saúde, práticas clínicas, epidemiologia e métodos de pesquisa, que serão dadas de forma síncrona e permanecerão posteriormente gravadas no site do NUTEDS e no canal do YouTube para aprendizagem assíncrona. Iniciamos nosso ciclo com a palestrante Andresa Ohana, bibliotecária da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio, com formação em biblioteconomia e especialista em comunicação e mídias digitais, que nos prestigiará com o tema Estratégias de Busca em Bases de Dados na área da saúde. Muito bem-vinda, Andresa. Obrigada. Gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre as estratégias de buscas em bases de dados voltada para a área de saúde, certo? Oi, desculpa. Só um minutinho. Eita, já dei spoiler aí, né? Então, a gente vai começar na... Ai, gente, acabou a surpresa. Pronto. Estratégias de busca em bases de dados na área de saúde. É o nosso tema de hoje. Eu falei botei um pouquinho sobre mim, mas a Luiziane já deu uma introdução. Atualmente eu trabalho na EBSER, né? Dando apoio às pesquisas documentais, principalmente dos residentes, normalização de documentos, principalmente na ABNT em Vancouver, e também dou um apoio no currículo Lattes, além das outras coisas que o pessoal me pede, né? Então, a gente começa que, atualmente, a medicina, a gente chama de medicina baseada em saúde, medicina baseada em evidências. O que é isso? Você usa dados de pesquisas que já foram realizadas, que a gente chama de evidência, e que ajudam os profissionais em saúde a tomada de decisões clínicas ou para pautar as pesquisas que eles estão fazendo no momento. Pesquisas de TCC, mestrado, dissertação, tudo isso. Então, a gente precisa ter esse conceito muito bem registrado na nossa cabeça para a gente poder entender por que precisa tanto utilizar esses artigos, teses, dissertações, para a gente pautar tudo que a gente vai fazendo dentro da prática clínica e de pesquisa, né? Então, a pesquisa tem um passo a passo mais ou menos institucionalizado, que é a observação da realidade, eu dentro da minha prática de trabalho, observo um problema, identifico os assuntos ou temas relacionados. Eu estou no ambulatório de psiquiatria e percebo que algumas pessoas que desenvolveram depressão também têm ansiedade. Então, pronto, a gente tem 3 assuntos: psiquiatria, depressão e ansiedade. E a gente faz uma pergunta. Faz a investigação em fontes de informação, que a gente pode chamar também de levantamento bibliográfico, analisa os resultados e a gente, teoricamente, encontra ou uma solução para o problema, ou a gente viu que a pergunta estava errada e tem que fazer outra de novo. Mas a aula de hoje vai se focar na parte de formulação da pergunta e da investigação de fontes de informação, onde a busca que a gente vai fazer nas bases de dados, elas vai estar na parte de levantamento bibliográfico e investigação de fontes, certo? Então, assim, a pergunta correta, ela vai ajudar a gente por quê? Porque ela vai economizar o tempo no processo de busca,
vai manter o foco no problema, a gente não vai procurar coisas que não vão me responder às minhas dúvidas, certo? Facilita a avaliação crítica da informação, vai me ajudar a que a gente chama de critérios de inclusão e exclusão. Ah, esse artigo aqui não vai entrar porque ele não atende a minha pergunta. Para isso que a pergunta vai ajudar a gente. E valida e comprova a aplicabilidade do que a gente está pesquisando. O outro, aí, para a gente criar essa pergunta, existe uma ferramenta que se chama Pico. Essa Pico, ela vai desmembrar a pergunta da gente em alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração, certo? Então, o P significa população, paciente ou o problema. A população é mulher, é velho, é adulto, é criança, pode ser um pessoal só na população negra, certo? Pessoas que usam um remédio para pressão alta, tanto faz ser homem ou mulher, certo? População. A intervenção é o que a gente vai estar analisando. Pessoas que usam remédio para pressão alta, que também passaram a usar chia na sua alimentação. A chia vai ser a nossa intervenção. É o que é diferente. Aí pode ser um medicamento, pode ser atividade física, pode ser qualquer coisa. O procedimento padrão é o nosso comparativo. Então, tipo assim, pessoas que usam medicamento, pressão alta, que começaram a usar chia, e o procedimento padrão é não usar chia. E o outcome, que é o nosso desfecho esperado. É o que a gente pensa que vai encontrar na pesquisa. Certo? É meio assim estranho, mas a gente vai botar de uma forma mais prática e aí vai ser mais fácil da gente entender. Então, daqui os exemplos. O primeiro, vou ter um parecido. Consumo de linhaça é eficaz na redução dos níveis de colesterol em adulto? Aí, a nossa população. Colesterol em adulto, ambos os sexos, e também não varia a idade, a gente só colocou que é adulto, então não vai ser idoso e não vai ser criança, certo? A intervenção, consumo de linhaça, o tratamento padrão, que é só a utilização dos remédios de colesterol, e o nosso resultado esperado, a redução de níveis de colesterol. Essa é a nossa pico. E a pergunta que eu dei de exemplo é o consumo de linhaça e tudo, certo? Eu peguei uma pergunta e desmembrei nas partes do pico. Aqui, novamente, uma outra para a gente botar bem, sedimentar bem na cabeça. A pergunta, há evidências do uso de probióticos em pré-escolar com tratamento de antibióticos reduz o risco de diarreia? População, crianças pré-escolar com tratamento com antibióticos. A intervenção, o uso de probióticos. A comparação não vai ter intervenção, não vai ter comparativo, porque é só uma pergunta de uma única intervenção e se vai reduzir o risco de diarreia, certo? Isso são exemplos para a gente ter na nossa cabeça na hora, tanto de criar a pergunta, quanto de desmembrar na pico. Você pode primeiro montar a pico, saber quem é a população, quais as intervenções, e depois pensar na pergunta também. Isso faz parte da metodologia de pesquisa, certo? É importante a gente ter na cabeça. E aí, beleza. Já sei mais ou menos como é que eu monto a pergunta. O que eu preciso para desenvolver uma boa estratégia de busca? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe as palavras-chave, que são os termos que a gente usa, que a gente chama de linguagem livre. É o jeito que eu falo, certo? Ah, colesterol alto, tá? E os descritores? Os descritores são palavras já pré-determinadas nas bases de dados que a gente vai utilizar para traduzir o que está na nossa cabeça para o computador. Então, colesterol alto é um termo livre. Provavelmente o descritor é hipercolesterolemia, certo? Então, são palavras já pré-determinadas, é o que a gente chama de vocabulário controlado.
Todas as bases têm o seu vocabulário controlado, mas a gente acaba utilizando muito mais o DEX e o MESH. O DEX é ligado à nossa base de dados, uma das mais conhecidas aqui no Brasil, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, e ele vai trazer as palavras tanto em português, em inglês, espanhol e francês agora. É novidade no francês. E o MESH, ele é os descritores de outra base de dados, que se chama PubMed, mas o MESH é só em inglês. Então, como é que funciona? O MESH, ele é atrelado à PubMed, e essa base de dados ela é a mais bambamã do mundo todo. Então, quando o MESH é atualizado, pouco tempo depois, o DEX também é atualizado. Então, o MESH é a base do nosso DEX. Por que eu indico da gente usar o DEX? Porque o DEX está em português. Então, para a gente é mais fácil, né? Nossa língua nativa fica mais fácil a gente utilizar. Porém, vão existir alguns termos muito recentes que só vai ter no MESH, só vai ter em inglês. Quando o Covid apareceu, vou utilizar o exemplo do Covid, porque é mais o nosso dia a dia, assim que apareceu, passou uns 2 meses, o MESH já tinha inserido o Covid como DEX, ou como descritor. E aí, pouco tempo depois, o DEX inseriu o Covid também. Certo? Então, eu vou entrar no DEX para a gente fazer uma busquinha, só para a gente ilustrar mesmo. Ó, aqui está o DEX. Vamos botar colesterol. Colesterol. Só assim. Colesterol é um descritor, mas o colesterol alto vai ter o nome dele. Aí tem vários. Tudo que tem colesterol no meio do DEX, no descritor dele, vai aparecer. Se eu quiser usar um termo único, vou voltar aqui, tá? Eu botei aqui qualquer termo. Se eu colocar o termo exato, vai vir só um. É para ser, né? Só o colesterol. Certo? Isso é muito bom para a gente poder. Às vezes a gente nem sabe qual é o assunto, aí coloca um nome assim, colesterol, e dá certo. Vou colocar diabetes. Tem um bocado de diabetes. Aí tem amelitos. Só tem um. Ai, que eu botei termo. Eu botei termo exato. Qualquer termo agora. Aí, ó, deu 23 resultados. É um norte e é importante que isso seja levado em consideração, principalmente na hora de eu fazer algum trabalho científico e colocar aquelas keywords, né? Eu colocar descritores. É interessante que sejam descritores previamente já como se fossem contemplados, né? Depois, primeira ferramenta da escritores. Segunda ferramenta que a gente tem que ter na nossa cabeça são os operadores booleanos. Por quê? De novo, eu estou transformando o que é uma linguagem livre, natural, o jeito que a gente fala, traduzindo para o computador. Eu estou dizendo para o computador o que eu estou querendo. Então, como é um computador, né? Eu tenho que falar a língua dele. Então, os dois principais que a gente usa é o AND ou o OR. Mas eu mostrei todos porque, enfim, né, todo mundo tem que conhecer. Então, assim, vamos lá. O AND, ele é um que agrega. Daqui para perceber que eu estou pesquisando hábito e saudável. Tudo que tiver nessa interseção é a minha busca. Esse é o operador booleano AND, certo? É o que a gente mais usa. O OR, ele vai trazer, além da interseção, tudo que fala de aleitamento materno, nesse caso, né? E amamentação. Então, tudo que tiver atrelado a aleitamento materno e amamentação vai buscar, além da interseção, certo? Aqui eu coloquei um destaque para que aleitamento materno é um termo composto. Ele usa duas palavras. Para eu indicar que aleitamento materno é uma coisa só para o computador, eu vou usar aspas. Acho que todo mundo já conhece esse recurso, tanto pelo Google. No Google, quando a gente quer encontrar o termo exato, a gente utiliza as aspas.
E funciona tudo. Os operadores booleanos, eles funcionam também no Google, né? Que é a nossa maior fonte de busca rápida, né? Então, pronto. Aleitamento materno e amamentação vai vir tudo com o OR. Eu vou explicar um conceito já, que é de sensibilidade e especialidade. Tipo assim, especialidade, certo? Vamos lá. O outro operador booleano que a gente usa é os parênteses. Aqui eu estou indicando que eu quero pesquisar bronquite e neonato, lactante e criança. Então, eu estou usando, é como se fosse, a gente chama até de equação de busca, porque é quase como se fosse uma conta matemática. Eu estou usando esses 3 assuntos aqui, que pode ser qualquer coisa, pode vir bronquite e neonato, bronquite e lactente, e bronquite e criança. Ou pode vir bronquite, neonato, lactente, bronquite, criança, lactente, certo? Eu estou indicando isso para o computador. Qualquer coisa que junto com bronquite. O outro operador é o NOT. Ele, a gente acaba não utilizando tanto numa busca mais usual do dia a dia, porque ele exclui muita coisa. Então, é assim, eu estou fazendo uma pesquisa sobre dieta. Desculpa, aqui nesse caso, eu estou fazendo a pesquisa sobre gestantes. Eu quero saber coisas sobre gestantes, mas eu não quero que venha nada com dieta. Não quero saber do que a gestante está comendo. Eu quero saber da gestante num ambiente psicológico, no exercício físico, numa diabetes da vida. Mas eu não. A diabetes entra de dieta, né? Não, esquece diabetes. Outros aspectos que não englobem essa pitomba da dieta. Então, eu coloco o NOT para identificar isso na busca. Eu vou ilustrar, a gente vai fazer na prática, fica mais fácil da gente entender. É que eu preciso explicar os conceitos, né? Os outros operadores que existem, que ninguém usa, são o que substitui o ponto de interrogação. Eu quero pesquisar sobre Brasil, só que Brasil em português é com S, Brasil em inglês ou nas outras línguas é com Z. Mas eu quero que venha tudo de Brasil. Aí eu boto esse ponto de interrogação e ele acaba buscando tudo. E o truncamento é assim, eu quero pesquisar só o radical da palavra. Então, é epidemia, epidemiologia, epidêmica, tudo que vem epidemia, eu quero que venha. É isso que eu estou dizendo, assim, às vezes é mais fácil você botar as palavras todas como end, do que usar o truncamento, certo? Mas eu preciso falar, porque caso alguém veja isso, principalmente em programas de computador, como o que a gente usa aqui no hospital, que é o Master, esse operador de truncamento, ele funciona bastante. Mas ele não é tão usual nas bases de dados da internet, tá? E aí a gente vai aqui entender como funciona o levantamento bibliográfico. Primeiro Power Hand que a gente tem que aprender, desenvolvimento de estratégias de busca, que foi usar os termos, usar os operadores booleanos, quais são as palavras, isso tudo. O segundo, eu vou fazer a pesquisa dos artigos em várias bases de dados. Em várias também nem tanto. Vamos botar uns 2, 3, porque senão a gente endoida, né? Aí, o terceiro Power Hand que a gente vai usar, remoção de referências duplicadas. Por quê? Eu vou mostrar para vocês que tudo que eu pesquiso na BVS e no PubMed vem muita coisa repetida, porque elas duas meio que se complementam. Então, eu vou fazer a estratégia de busca, vou jogar essa estratégia de busca nas bases de dados, vai vir 500 mil artigos e eu vou retirar os que são iguais e selecionar os artigos pertinentes de acordo com os critérios de inclusão e exclusão que a gente montou na Pico. Vai vendo aí que tá tudo junto, a gente vai fazendo as coisas tudo junto. E no fim, a gente tem um Megazord do levantamento bibliográfico, certo? E tá certo, ótimo, maravilhoso, já sei falar com o computador. E onde é que eu vou procurar? Primeiro canto que a gente vai é periódicos da CAPES, porque o governo paga para a gente ter acesso, então a gente vai usar, né? Já tá pago. Depois o PubMed. Aí, vamos lá. O PubMed, se eu entrar assim, Google, PubMed, eu vou ter um tipo de acesso. Muitas coisas vão estar disponíveis.
Se eu entrar periódicos CAPES, pesquisar base, PubMed, eu já vou ter outros acessos. Alguns artigos que, se eu for entrar direto no Google e eu pesquisar, não vai estar liberado. Mas como o governo paga o periódicos CAPES para a gente ter acesso, aí algumas coisas vão aparecer. Então, eu indico que vocês usem periódicos CAPES, né? A próxima que eu vou ilustrar aqui é a UpToDate, que é uma base de dados paga, mas muita gente usa. E se você tiver em hospitais universitários que são ligados à IBSE, essa UpToDate é livre. E você pode fazer um login e senha e usar de casa, certo? Eu gosto de falar dela porque ela acaba orientando muito. Eu digo que ela é uma Wikipédia. Eu vou falar mais um pouco. A BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Por que, Andresa, que eu vou usar a BVS se a PubMed é muito melhor? Porque a BVS, existe algumas bases dentro dela, principalmente a Lilacs, que é a latino-americana, e a Cielo, que tem muita coisa em português brasileiro, que não vai estar no PubMed, certo? A outra é a Cochrane. Essa Cochrane, ela é muito conhecida pelas revisões sistemáticas dela, que é uma evidência de altíssima qualidade para se usar como referência nos nossos trabalhos. E a Embase, que também é outra que é paga, que é caríssima também, mas periódicos CAPES, nosso amigo, vai dar acesso. E quais os tipos de documentos eu vou encontrar nas bases de dados? Anais de eventos, que é uma literatura que a gente chama de cinzenta, quase preta escura, porque nem todos os anais estão disponíveis na internet, assim, no Google, e alguns anais são indexados nas bases, monografias, teses, dissertações, e os artigos de periódicos. Os artigos de periódicos existem vários tipos. Artigo de revisão, revisão narrativa, revisão de escopo, meta-análise, ensaios clínicos randomizados duplo cego, estudo de CURT, revisão sistemática e o que a gente faz mais que é relato de caso, certo? Então, esses são os tipos de documentos que eu vou encontrar nas bases de dados. Aí eu vou pesquisar aqui e encontrei um ensaio clínico publicado na revista Nature, que é uma revista de grande qualidade, né? Então, é o que a gente vai estar encontrando. E o que eu estava falando sobre sensibilidade e especificidade. Se eu quero encontrar muita coisa de um assunto, tudo que tiver, aí eu vou botar assim, um descritor, diabetes, certo? Aí vai vir todo de diabetes de cabeça para baixo, diabetes dentro d'água, diabetes voando, todo jeito. Sendo que eu quero uma coisa muito específica. Eu quero encontrar um artigo que me responda uma dúvida que eu tenho de quantos ml eu tenho que tomar de paracetamol para uma criança de 15 quilos. Então, eu vou utilizar vários termos que vão afundular a minha pesquisa. Então, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, nossa busca, nossa pergunta, tem que ter isso na cabeça. Eu quero uma pesquisa que vá abranger vários assuntos, ou eu quero fazer uma pesquisa muito específica. Então, tenham esse conceito na cabeça. Por quê? Porque às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e a pessoa olha para mim e diz assim: ai, Andresa, só apareceu 100 artigos. Isso não é ruim. Só quer dizer que você fez uma pesquisa bem específica. Ai, Andresa, na minha pesquisa deu 1 milhão de retorno. Vamos colocar um pouco mais de termos para especificar, senão 1 milhão ninguém olha. Tenham isso na cabeça, porque nenhum é errado ou certo. É só o seu objetivo que vai dizer qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo. E aí, a gente vai no Periódicos da CAPES, o nosso amigo, e vamos fazer uma pesquisa em base de dados, certo? Eu vou entrar agora no site para a gente ver. Cadê? Aqui. Portal de Periódicos CAPES, essa é a carinha dele. Olha, cadê o birimbelo? Ah, é porque tá tomando um café, né? Eu posso sair? Não, eu quero o menu. Não tá aparecendo nenhum. Faz aí. Aí apareceu acervo, bases e as bases que a gente tem. Eu vou pesquisar em base.
Embase, ela é uma base de dados de referências com resumos. Vou entrar, está sendo redirecionada por eu estar usando pela CAPES, como eu falei, são outros acessos, por eu estar usando o nosso portal de periódicos. E aqui é a carinha da Embase. Deixa aqui. Certo. Ah, ótimo. E aí, agora? Eu vou colocar aqui diabetes. E vem todos os tipos de diabetes que tem na Embase. Mostrar 1 milhão de resultados. Mostra. Pronto. Aí aqui eu posso fazer alguns filtros. Essas são as principais buscas, respostas de diabetes. Vamos para outra base. Eu preciso mostrar o periódicos CAPES, por isso que a gente deu uma entradinha aí. Aí, as principais que eu falei que eu ia mostrar para vocês, como que funciona visualmente, por que a gente pesquisa na PubMed, na BVS, na Scopus, na Web of Science, porque algumas coisas, apesar da PubMed ter um grande acervo, algumas coisas só tem na Lilacs. Eita! Algumas coisas só vai ter na Lilacs. Apesar da BVS ter um grande acervo, algumas coisas só vai ter na Web of Science. A Web of Science é uma base de dados que é paga. Então, algumas coisas vão estar dentro da PubMed, mas elas só vão estar indexadas e eu não vou ter acesso ao documento completo. Certo? A Cochrane, ela não está em canto nenhum. Ela é só Cochrane. Ela é independente dessas outras bases. Assim como a UpToDate. É uma base paga e ela o que tem dentro da UpToDate não vai aparecer em PubMed, não vai aparecer em BVS. É só para vocês terem uma visão assim mais gráfica de como funcionam essas bases de dados. Ó, ainda tem assim, um pouquinho do que tem na Lilacs não está indexado na BVS. Bem pouquinho, mas tem. Então tem que entrar na Lilacs para fazer uma pesquisa mais completa. E aí, esse daí é a carinha da BVS. Vamos entrar na BVS para a gente pesquisar. BVS. Olha, bem bonita. Pesquisa avançada. Andresa, por que a gente vai usar a pesquisa avançada? Porque aqui ela já monta a nossa estratégia de busca do jeitinho que a gente quer. Diabetes, eu boto tudo diabetes, porque todo dia eu escuto isso. O que eu boto mais diabetes? Colesterol? Pronto, Covid. Aí eu posso acrescentar, né? Mulher, vou botar mulher. E veja bem, estou pesquisando em português, porque estou usando a BVS. Aqui eu posso dizer que eu quero que apareça no resumo a palavra mulher. E aqui no título, resumo e assunto, esses dois assuntos. Pesquisar. A gente teve um texto bem específico. Foi uma pesquisa bem específica. Gente, eu não faço nada antes, não, viu? Vai tudo da minha cabeça agora mesmo. E aqui a gente tem um documento em português da revista Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu vou achar isso aqui na PubMed? Nunca no Brasil, certo? Primeiro porque está em português, e segundo que eu acho que essa revista não é indexada na PubMed. Aí a PubMed, todo mundo conhece, eu acho que todo mundo que é da área de saúde sabe quem é a PubMed. PubMed, ela é dos Estados Unidos. Aí eu vou aqui, pesquisa avançada. Aí vou botar a mesma coisa, diabetes, adicionar, Covid, adicionar, e o human, né, que é mulher, né? Adicionar. Olha a nossa estratégia de busca aqui, nossa equação maravilhosa. Aqui tem a mesma coisa. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai montar nossa metodologia do trabalho científico, a gente tem que dizer, fui na BVS e usei essa estratégia de busca. Fui na PubMed e pesquisei esta estratégia de busca. Pesquisar.
Aí aqui já apareceu 1.109 resultados. Olha só. Aqui do lado vai aparecer uns filtros que eu posso usar. Ah, eu quero só artigo que esteja na PubMed completo, grátis. Aí já vai diminuir para 972. Eu quero que seja uma meta-análise, não vai vir nenhum. 12. Olha aí como a gente de 1.000 e tralalá já diminuiu para 12 só utilizando os filtros. Então, a especificidade, aquele que eu falei, sensibilidade, especificidade. Certo? Estratégia de busca, filtros. Eu posso mandar por e-mail o que eu pesquisei. Da mesma forma, eu posso mandar na BVS. E-mail. Posso também aqui fazer umas seleções, porque como aqui apareceu só um, aí deu uma limitada, né? Mas posso mandar por e-mail também. E o que eu mandar por e-mail, eu posso guardar e utilizar posteriormente para botar na metodologia. E também posso salvar o homepage, porque ele já guarda todos os filtros que a gente usou. Assim também na BVS, mesma coisa. Tá vendo? O que tá aqui, termo igual, não sei o quê. Se eu salvar só o link, eu consigo retomar a pesquisa da onde eu parei, tá? Então, a gente já olhou BVS PubMed. As nossas amigas para sempre. E agora eu vou falar um pouquinho da UpToDate. Eu fui botar aí. A UpToDate, é que nem eu falei, ela é paga, mas ela é muito boa para apoiar decisões clínicas que eles chamam de beira-leito. É um conceito que é tipo assim, eu estou atendendo o paciente, eu quero mostrar uma imagem para o paciente do como vai funcionar uma cirurgia. A UpToDate vai ter. É uma consulta rápida, o conteúdo é original, eles selecionam especialistas do mundo todo e convidam para fazer uma breve discussão sobre algum assunto. Atualizado com frequência. Qual é o problema disso? Muitas aspas em problema aí. Porque eu consultei a UpToDate hoje. Aí, hoje, existe um consenso de que o ovo faz bem para a saúde. Hoje, que dia é hoje? 15 de dezembro de 2022, o ovo faz bem para a saúde. Aí, amanhã, 16, descobriram que o ovo tem um negócio que mata as pessoas. Aí, não vai mais prestar o ovo. Aí, na UpToDate, vai estar escrito que o ovo não presta no dia 16 de dezembro. O que significa? Não é muito bom para a gente utilizar como referência em pesquisas bibliográficas para trabalhos científicos, porque a UpToDate ela muda muito rápido. Claro que não é desse jeito que eu estou falando, mas você pode fazer uma pesquisa hoje e daqui a um mês ter alguma alteração na conduta e nesses aspectos. Então, se você utilizar a UpToDate como referência, você tem que colocar a data que foi acessado, certo? É que eu já falei aí. O acesso é pelos computadores do hospital ligados à EBSER, como eu falei, porque a EBSER paga para a gente ter acesso, mas a gente pode enviar o link. Ah, eu quero ler esse artigo aqui em casa. Eu posso mandar o link por e-mail e fica 30 dias disponível. Eu quero mandar para um coleguinha que mora no Canadá e eu não tenho como dar o meu acesso de UpToDate para ele, porque a gente pode até ter um acesso em casa, mas tem que ter login e senha. Aí eu posso mandar por e-mail. É isso que eu normalmente indico para os alunos, certo? Então, a UpToDate é boa, é legal, ela tem calculadoras, ela tem interações medicamentosas e ela também tem uma coisa que é os gráficos. Então, tem uns videozinhos, tem umas fotos e todas elas podem utilizar, você pode baixar e já vem ela com a sua referência, já vem dizendo onde que é. Você não precisa nem perder tempo fazendo referência. E é dividido em adultos, pediátricos e informações para o paciente, certo? Não vou nem entrar na UpToDate, porque, enfim. E agora, nosso amigo Google, não podemos descartá-lo, porque a gente acaba utilizando
ele como a via de entrada de todas as outras bases de dados. Então, eu preciso falar dele, ele é nosso amigo. Ninguém vai se afogar no mar de informação que tem no Google. Vai dar tudo certo. Segura na mão e vamos. Eu peguei e coloquei câncer de mama para pesquisar no Google. Aí veio um site, Minha Vida. Quem é que é o autor disso aqui? Ninguém sabe. Tua Saúde. Quem é que é o autor? Ninguém sabe. Então, são evidências que a gente chama de baixa qualidade. Porque eu não sou ninguém, escrevo o que eu quiser e o Google vai recuperar e vai me dar views. Pode ser que nisso eu acaba colocando coisas assim. Eu sou como é, a indústria farmacêutica que criei um remédio para câncer de mama e eu quero ser a primeira a ser clicada, porque eu quero divulgar. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Aí aqui, ó, já apareceu o INCA, que já é um lugar de respaldo. Mas tudo bem. A gente pode especificar as coisas em pesquisa avançada, assim como todas as outras bases de dados, usar essas palavras, usar essa expressão. Qualquer dessas palavras é o or. Esse aqui, essa expressão ou frase exata, é as aspas. Todas essas palavras é o end. Nenhuma dessas palavras é o not. Tá vendo como tem aqui os booleanos mais bonitinho, né? E números que variam. Isso aqui já é uma pesquisa mais específica. Aí eu posso dizer, eu quero pesquisar só na Turquia. Tudo bem. Pesquisa avançada do Google, ela é muito boa. O que eu preciso ressaltar sobre o Google? É o CEO, que é o que eu falei, a pessoa coloca dentro do HTML palavras-chave que vão recuperar o assunto, mesmo que aquele site não tenha nada a ver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se utiliza termos livres, é bom, que é o que a gente chama de linguagem natural, porque eu não sei nada daquilo ali, é a primeira vez que eu ouvi falar aquela expressão, eu vou no Google, dou uma consultada e já sei pelo menos em que grande área faz parte. Outra vantagem do Google, ele lê os documentos, os PDFs. Ele lê os caracteres dentro do PDF. Então, vai acabar me recuperando coisas que não é só site, né? Pode vir PDFs, monografias, teses, dissertações que foram publicadas em sites recuperáveis. Tem um alto índice de resposta para as pesquisas. Isso é o quê? Vem 1 trilhão de coisa, aí na primeira página vem os mais acessados, que não necessariamente são os melhores, e os operadores booleanos também funcionam. Qual a minha dica com relação ao Google? Usar o Google Acadêmico, que foi um recurso que o Google criou para especificar artigos publicados em revistas. A carinha do Google Acadêmico e uma pesquisa dentro do Google Acadêmico. Vamos fazer uma pesquisa no Google Acadêmico. Aí a gente vai no Google. É assim que eu faço, viu, gente? Eu não sei de cabeça nada, não. Acadêmico. Aí, Google Acadêmico. E vou botar, vamos lá, diabetes, Covid. Eita. Covid, mulher. Igual a outra busca. Vral. 10.800 resultados. Aqui eu posso colocar artigos de revisão, posso colocar que eu quero só de 2022, já de 1.000 para 283 resultados. Todas as bases de dados funcionam do mesmo jeito. É só a gente aprender a estratégia de busca, os operadores booleanos, a nossa pergunta ser muito bem embasada, que a gente consegue pesquisar em qualquer canto. Aqui, ó, conjecturas.org, que deve ser uma revista, provavelmente. RSD Journal, revista publicada. Rio Grande do Sul, deve ser alguma ou monografia, ou tese, ou dissertação. Então, já traz resultados com um melhor embasamento científico. Eu preciso só tirar uma dúvida aqui, é Google mesmo, diabetes. Que diabo é diabetes? Aí eu vou no Google. Eu preciso de um assunto mais específico, eu preciso fazer para o meu trabalho científico, para o meu TCC. Você vai usar as outras bases de dados. O que é bom também no Google? Existem algumas revistas, alguns periódicos científicos,
por exemplo, os que são atrelados às universidades brasileiras, como esses daqui, né, que foram colocados, eles não vão estar nem na BVS, nem no PubMed, muito menos no PubMed, nem em Base, nem Cochrane, nem em canto nenhum. Só vai ter aqui no Google relatos de caso, séries de caso. São artigos que não são muito bem aceitos em periódicos científicos muito grandes, normalmente porque a qualidade da evidência é um pouco menor. Não é que é ruim, é só que é menor. Porque você fazendo relato de um caso, você está olhando um paciente e está dizendo o que foi que aconteceu com ele. Mas revistas brasileiras, normalmente ligadas a alguma entidade, Sociedade Brasileira de não sei o que lá, Universidade não sei o que lá, essas revistas, elas são quase todas indexadas pelo Google Acadêmico. Porque a gente, enquanto revista, vai lá no Google Acadêmico e se coloca lá. Então, gente, não é ruim, não é bom. Depende da pesquisa que você está fazendo. Por isso que na sua cabeça, sua pergunta, suas estratégias de busca, elas têm que estar muito bem definidas. Continuando a nossa aula. Eita, não é aqui. Aqui. E vamos praticar, que é o que eu já fui fazendo durante a aula. Eu queria lembrar para vocês de assinar a lista de presença, para vocês ganharem um certificado. E estou abrindo agora para perguntas. Alguém tem pergunta? Gente, primeiro eu gostaria de agradecer aqui a aula da Andresa. Eu conheci a Andresa quando estava fazendo a minha residência em tecnologia e vi uma aula dela e queria ter tido essa aula antes, porque abriu muito a minha cabeça sobre vários temas e como às vezes a gente fica perdido na nossa busca inicial, principalmente se for um tema bem difícil, e é muito importante essa participação da bibliotecária na ajuda, né? É fundamental. Então, eu queria aqui que a Andressa falasse um pouquinho mais sobre literatura cinzenta, que ela só pincelou um pouquinho, e eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Vou responder a Luiziane e depois eu continuo respondendo aqui a pergunta do chat. Literatura cinzenta, cinzenta escura, quase preta, literatura branca, né? É assim. Quando eu peguei e publiquei um artigo numa revista que é indexado numa PubMed da vida, eu encontro fácil. Eu pesquiso, coloco o meu nome, por exemplo, eu coloco eu enquanto autor e vai aparecer. Literatura cinzenta, cinzenta escura, quase preta, é assim que eu chamo, certo, gente? Mas o nome é literatura cinzenta. São anais de eventos que nem todos são publicados online. No final dos eventos, de Congresso Brasileiro de Oftalmologia, esses maiores, eles acabam publicando, mas não é regra. Mas no final de cada evento tem os anais, eles entregam, pode entregar impresso, ou eles dizem onde vai estar, ou eles mandam por e-mail. Essa literatura que a gente chama de cinzenta é porque elas não são fáceis de ser encontradas. Eu só encontro se eu entrar em contato com o autor. Eu preciso que o autor me mande a pesquisa dele. Então, assim, são coisas que a gente chama complicadas de encontrar e que não estão disponíveis na internet, nem mesmo em bibliotecas. Existe um sistema, hoje em dia nem tanto, mas na vida, né, na história do mundo, eu ia na biblioteca e queria um artigo que eu vi de referência em um livro. Eu ia para o bibliotecário e dizia assim, eu quero esse artigo. Aí ele ia ver em outras bibliotecas se ele tinha esse artigo. E a gente conseguia. Quando a literatura cinzenta, nem assim. É só com o autor, com a organizador do evento, se ainda tiver, se alguém tiver uma cópia. Então, bem... São materiais científicos de difícil acesso. Tem uma pergunta aqui do chat, né, Andresa? Qual o contato das bibliotecárias da EBSER?
Está aqui respondendo via chat. Clinical Trials, certo. Oi, Érica. A Clinical Trials é indicada para estudos específicos de testes clínicos, exatamente. O que é ela? Eu vou consultar. Eu vou explicar primeiro o que é Clinical Trials, o que é ensaio randomizado público duplo cego. Não é isso, não? Tá errado esse site aqui. Eu vou pesquisar, gente, peraí. Como é que funciona isso? Ele é ligado à PubMed, meio que a PubMed, a organização responsável pela PubMed, e uma indústria farmacêutica vai testar uma nova droga. E ela precisa ter em algum lugar dizendo que ela está fazendo isso. Então, eu vou pesquisar estudo randomizado, ensaio duplo cego randomizado. Eu preciso colocar isso nessa base de dados, que ela é mundial, para fazer esses testes com pessoas. Então, assim, a gente usa mais na parte de parecer técnico, essas coisas. Não tanto em estudos em TCC, em artigo, nem tanto. Mas é porque é um registro dos ensaios clínicos que são feitos, principalmente da indústria farmacêutica ou acadêmica mesmo, que está fazendo algum teste. É bem isso. No caso de algumas medicações novas, quando você vai fazer alguma pesquisa e você não consegue encontrar nas outras plataformas, às vezes você consegue encontrar na Clinical Trials um indicativo de que aquele estudo está sendo feito, mas só um indicativo de quando ele foi iniciado sem os resultados. Por isso que não dá para usar muito ele em trabalhos científicos, né? Então, às vezes, ele serve como base para você avaliar uma nova tecnologia em saúde, o que está sendo feito em relação àquilo de novo. Ou também você pode pegar o nome do estudo. Eu sei de um que é chamado Érica, que era feito com adolescentes no Brasil todo, avaliava a gordura no corpo, uma coisa assim. Aí esse estudo ele estava registrado no Clinical Trials e eu ia pesquisar pelo nome do estudo, porque normalmente o estudo tem um nomezinho. E aí você descobre o nome e você pode pesquisar nas bases de dados os resultados que foram encontrados a partir dele. Andresa, e quando você recomenda a gente fazer uma pesquisa na Cochrane? A Cochrane, ela é específica de revisões sistemáticas. Revisão sistemática é assim, junta um monte de gente, faz a mesma pesquisa nas bases de dados, utiliza os mesmos escritores e cada um vai avaliar se aquele documento atende ou não à minha pergunta. Isso é uma revisão sistemática. A Cochrane, e isso traz uma grande qualidade na evidência do trabalho. Então, eu vou consultar a Cochrane, principalmente quando eu precisar revisão sistemática. Eu vou pesquisar vários artigos e dizer se eles são bons ou não. Então, você vai usar ou como base para a sua pesquisa, ou se você quiser saber de artigos que sejam úteis para o seu assunto. Pode ser um desses dois casos. Então, a Cochrane vai trazer as meta-análises, né, que é o nível mais elevado de evidência científica, né? Então, é uma fonte de dados importante. Agora, eu queria saber do dia a dia da Andresa no trabalho dela, o que ela consegue identificar como o principal problema das pessoas que buscam a ajuda dela enquanto bibliotecária quando vão desenvolver uma pesquisa. Eu acho que a principal dificuldade que eu vejo do pessoal é a parte de entender que descritor e palavra-chave é diferente,
que não adianta colocar qualquer palavra lá na base de dados que ele não necessariamente vai recuperar, ou se recuperar, vão ser coisas que não atendem à minha pergunta. Essa parte da estruturação metodológica, de entender o que é que eu quero, também eu vejo que o pessoal chega meio perdido. E com relação às bases, qual base usar? Tem muita gente que chega assim, não, eu só quero artigo se for em português. Aí eu digo assim, aí mulher, tu vai achar 3 ou 4 artigos do assunto que tu está procurando, porque só só em português me limita a BVS Cielo. Então, assim, a questão mesmo da metodologia de entender como que eu vou fazer o trabalho, que é como eu vou pesquisar nas bases. Eu acho que essa parte de descritor e palavra-chave e quais as bases eu vou usar e quais são os critérios assim de inclusão e exclusão. É o que é mais difícil. Mas também, assim, é o mais difícil. Mas é justamente isso que a pesquisa, né? A pesquisa é justamente você tenta uma coisa, vixe, não deu certo, vou fazer de novo, vixe, não deu certo. Aí a palavra que eu estava usando era errada, eu procurei em um artigo aqui, achei um termo melhor, vou substituir, faz parte. Andresa, e aqui dentro do hospital, quem está fazendo pesquisa, como é que eles podem te encontrar? Você pode ajudar nessa parte de pesquisa? E para quem é de fora do hospital, eu sei que você tem um projeto, Andresa Me Ajuda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto aqui para a gente também. Pronto. Dentro da EBSER, no Hospital Universitário da Walter Cantídio, aqui no Fortaleza, eu vou estar no primeiro andar das ilhas, que é na gerência de ensino e pesquisa. O que eu vou poder mais ajudar? Tanto montar essa estratégia de busca com a pessoa, ver os termos que você vai utilizar, quais as bases, como também a parte de pesquisa documental em prontuários. Esses são os meus duas principais ajudas que eu dou atualmente. O projeto Andresa Me Ajuda é voltado, assim, é uma coisa que não é atrelada à universidade, nem à EBSER, que é a minha empresa, e particular, é uma coisa, né, projeto pessoal, que eu dou apoio em pesquisas, normalização, currículo Lattes, que são outros assuntos que fazem parte dessa nuvem de assuntos que são as pesquisas acadêmicas. Pode deixar o teu contato aqui, Andresa, para quem tiver com dificuldade, que estiver querendo uma ajuda no Andresa Me Ajuda, como é que eles fazem para te encontrar, por favor? Pronto, no Instagram, Andresa Me Ajuda, e o e-mail, andresameajuda@gmail.com. O Andresa é com 2 Es, igual meu nome está ali escrito, certo? É bem fácil de me achar, eu tento responder rápido também, e a gente está sempre por aqui querendo ajudar. Se não presencialmente no hospital, posso ajudar vocês, né? Numa parte mais específica, algo mais quando envolve currículo Lattes, que tem uma coisa mais pessoal, tá bom? Eu gostaria novamente de agradecer a Andresa, a aula foi brilhante, tá? Tem uma didática muito boa, é sempre com esse bom humor e essa disponibilidade dela, e fazem dela essa pessoa querida. Muito obrigada, Andresa. E é isso, gente, a gente fica por aqui. Agradeço a todos a presença e fiquem atentos que dentro de alguns dias divulgaremos as próximas palestras. Tchau, tchau.